paz. Amém? Vamos colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto, uma palavra de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela semana que tivemos. Quero convidar você a fechar os olhos e se colocar na presença do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos na tua casa nesta manhã. Senhor, obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos proporcionou, ó Pai. Obrigado porque pudemos sentir a tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua mão sobre nós, pelo teu poder sobre nós, pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações, atender o nosso clamor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em todo o tempo, Senhor, podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de alegria também. É Deus, é o Senhor quem está conosco, é o Senhor que permite, Senhor, que nós possamos viver, ó Deus, nesta terra, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor, e nos dando, Senhor, sempre a oportunidade, Deus, de testemunhar, ó Deus, o teu amor por nós, de falar, ó Deus, do teu evangelho, Deus, da salvação, da vida eterna, Senhor, da transformação de vidas, do perdão, ó Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para os que estão desanimados, ó Deus, aqueles que estão tristes, Pai, que o Senhor possa alcançá-los com o seu Espírito. E nessa manhã, Deus, nós queremos oferecer ao Senhor esse tempo, Pai, de leitura, meditação, de louvor, ó Deus, e que o Senhor possa se agradar, ó Deus, da nossa vida, Senhor, daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, Pai, para que o teu reino se estabeleça nesse lugar, Senhor. Obrigado pela comunhão, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo discernimento que o Senhor nos dá, Pai, para poder, ó Deus, esclarecer, Deus, aquilo que está diante dos nossos olhos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado força, Senhor, ânimo, para podermos, ó Deus, enfrentar, ó Deus, as tempestades que se levantam contra nós. Nós oramos pedindo a tua bênção e perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 68, nosso hinário, hino 68. Thank you.
Amém. Ainda em pé, vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Você pode se sentar? A carta de Paulo aos Romanos, particularmente no versículo 8, temos algumas afirmações de Paulo que dão sentido a essa frase, a essa pergunta que ele faz para a igreja. Vale a pena a gente ressaltar que esta é uma palavra dirigida para a igreja, não é? Aqui não há pessoas que não conhecem a Jesus, mas pessoas que já estão frequentando a igreja, fazem parte do corpo de Cristo, na igreja em Roma, né? E Paulo sente a necessidade de trazer algumas afirmações, até mesmo para não confrontar apenas, mas para sedimentar, né? Para fundamentar a fé e para trazer ânimo e esperança para aquelas pessoas. E também uma forma que ele encontra através dessa carta, e particularmente o capítulo 8, de estabelecer alguns princípios, alguns conceitos em relação ao reino de Deus, em relação à obra de Cristo, né? Sua obra, seu sacrifício, sua morte e ressurreição, né? E principalmente após a ressurreição, ou seja, a responsabilidade que ele coloca nos apóstolos, nos discípulos, para que esta mensagem seja pregada, mas acima de tudo, né, que eles tenham condições, né, de falar daquilo que eles têm convicção, né, não apenas reproduzir aquilo que lhes foi ensinado. Então, nós encontramos algumas afirmações, eu quero compartilhar com vocês, né? E a pergunta é: que faremos, ou que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? O que a gente pode encontrar nesse texto que Paulo está falando, né? Quando ele diz, que diremos, pois, acerca destas coisas? O que ele fala em seguida é uma verdade absoluta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele precede esta afirmação com esta pergunta: o que diremos, pois, destas coisas? Que coisas? Quais são essas afirmações, não é? Quais são essas coisas que Paulo está citando, mencionando na sua pergunta? Primeiro, a gente encontra logo no versículo 1, que diz assim: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a primeira coisa que Paulo ensina, que Paulo afirma, é que aqueles que estão em Cristo, sobre eles não existe mais a condenação da lei do pecado, porque eles estão em Cristo Jesus, eles estão debaixo da lei do Espírito da vida, porque Cristo os libertou, né, através da sua morte e da sua ressurreição. Mas essa talvez seja a parte mais fácil, né? A gente ouve isso e é uma verdade, né? Nós não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não preciso carregar nenhuma condenação, eu não preciso carregar nenhum peso do pecado. Por quê? Porque Cristo me libertou. Paulo, ele fala muitas vezes sobre isso, né? Que nós somos libertos, a carne é fraca, o Espírito intercede, a gente vai falar um pouco sobre isso, o Espírito ora por nós, por gemidos inexprimíveis. Por quê? Ele está dizendo assim: nós, apesar de carne, apesar de humanos falhos, nós não temos nenhuma condenação sobre nós. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos livrar da lei do pecado e da morte. A partir daí, ele começa a falar a respeito da sua própria realidade, né? E estas coisas que ele afirma, que ele traz nessa pergunta, a gente pode dividir em duas partes, né? Aquilo que é próprio do ser humano, né? E aquilo que é espiritual, né? Ou seja, ele diz assim: porque eu tenho para mim que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória revelada
a ser revelada em nós. E ele fala que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uma criação que está sujeita à vaidade, mas por quê? Por causa do pecado. Mas ele diz, e é interessante a gente pensar nisso, porque ele tinha uma clareza a respeito da vida ao aceitar Jesus, uma vida após conversão, onde ele deixa todas as coisas para trás e passa a ser perseguido, passa a ser humilhado, passa a ser açoitado, preso, e diante disso, ele confirma aquela pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso tem a ver com o sofrimento. O fato de eu sofrer não significa que Deus não está a meu favor. Nós vivemos e passamos por momentos difíceis, é verdade. Nós passamos por sofrimento, por luto. Ontem mesmo tivemos um velório aqui na nossa igreja, ou seja, a gente via no semblante das pessoas, não é a tristeza. Só que essa tristeza inerente ao ser humano não significa que Deus não está presente, ou que nós não temos o consolo e o conforto que o Senhor tem para nós, por causa de uma situação que a gente vive. Ou seja, Paulo está dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que Deus possa fazer para ser contrário a nós, para nos prejudicar. Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, mas nós, como humanos que somos, nós passamos, pelo sofrimento, pela dor, pelo luto, Ele fala também da nossa incapacidade, ou seja, da nossa fragilidade espiritual. Ele diz assim, lá no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ou seja, Paulo novamente está falando de uma questão pessoal, de uma questão humana, que é a fraqueza. E Paulo, ele é interessante quando ele fala de fraqueza e força. Ele diz assim: quando eu estou fraco é que eu me fortaleço. Ou seja, há um paradoxo aí, uma contradição, humanamente falando. Como eu posso ser forte? Quanto mais fraco eu estou, mais forte eu sou. Isso daí só quem tem Jesus para compreender. E ele reconhece isso. Ele fala: olha, nós temos as nossas fraquezas, a gente não sabe orar como convém, e a própria oração, se ela for feita de uma forma errada, ela demonstra a fraqueza da nossa convicção de fé. Por exemplo, quando eu oro para Deus determinando que Ele faça alguma coisa por mim, a minha oração é tão fraca que ela não passa nem do céu da minha boca. Quando eu faço uma oração dizendo: Senhor, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, dá o seu jeito, eu vou trazer meu dízimo, e o Senhor vai ter que, determinando de novo, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor é obrigado a fazer isso, porque eu estou fazendo isso. Isso demonstra uma fraqueza espiritual muito grande, E Deus nos abandona porque nós fazemos esse tipo de oração? Não, pela misericórdia dEle, o Espírito intercede por nós. Eu imagino alguém fazendo uma oração dessas, Senhor, eu determino agora que a minha conta bancária tenha mais de 1 milhão agora, porque o Senhor é dono do ouro da prata, eu determino agora. A pessoa orando aqui, o Espírito Santo orando do lado. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, porque ele é cego, surdo, mudo, ele não entendeu o Evangelho. Tem misericórdia. E ele então intercede por aquele. Para quê? Para que essa pessoa que tenha esse tipo de atitude não tenha mais. Para que a nossa oração não seja a nosso favor, não seja para o nosso benefício, mas a oração seja para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, tenha mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, Eu gosto muito de dizer isso: quanto mais a gente ora, mais assunto a gente tem com Deus, E aí, Paulo, ele entende isso. Por quê? Porque nós somos humanos. Provavelmente ele está olhando para a igreja em Roma, uma igreja que estava orando, no meio da fraqueza, das suas lutas, das suas decepções, das suas ilusões, alguém que ora assim: Senhor, olha, eu tenho um vizinho lá, leva ele, Senhor. Tem um vizinho lá que abriu um bate-tambor lá, leva ele embora, E aí Deus está do nosso lado assim, Espírito dizendo: Deus, tem misericórdia, não leva antes dele a ter oportunidade de conhecer Jesus. Ou seja, nós somos fracos, A grande realidade é essa,
E não é mérito essa fraqueza, né? A fraqueza, ela não pode ser confundida com dependência. Nós dependemos de Deus, e depender de Deus não significa fraqueza. E apesar da nossa fraqueza humana, se nós buscarmos essa dependência, esse compromisso com Deus, certamente Deus vai ouvir as nossas orações. E quando a gente orar esse tipo de oração, seja em que âmbito for, nós temos a certeza que o Espírito está intercedendo por nós, né? Eu imagino o Espírito Santo apertando a tecla SAP. Ele está orando isso, mas na verdade ele precisa disso. E é isso que acontece. Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Então Paulo, ele tem essa consciência, né? E ele fala, né? Porque é aquele que sonda a nossa mente, o nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos orando, principalmente quando nós estamos orando da boca para fora, orando como antigamente era muito comum, as vãs repetições. Hoje nós também temos as nossas vãs repetições, ou seja, muitas vezes nós repetimos e a nossa oração entra no automático, não é? Eu não lembro quem que falou sobre uma oração que ele estava tão cansado, falou: a minha oração de hoje, Deus, é a mesma de ontem, tá, boa noite, e dorme. A gente percebe que nós temos as nossas fraquezas, e se nós nos afastamos de Deus ou não lutamos para que a gente se fortaleça, a gente vai enfraquecer cada vez mais. E Paulo estava preocupado com isso. Primeiro, conscientizar a igreja, não é que eles não eram a última bolacha do pacote. Ele não eram os bambambãs, os tops, os espirituais, super espirituais, não. Falou: vamos baixar um pouco o nível e a bola, porque nós temos as nossas fraquezas. E olha quem estava falando, né? Alguém que teve uma experiência pessoal com Jesus, né? Ao ponto de reconhecer que nele há fraqueza, apesar da experiência. Isso já destrona muitas pessoas, né? Que dizem: você sabe com quem eu estou falando? Eu sou filho do Altíssimo, eu sou irmão do dono, do filho do pai, e fala de Deus, e fala uma série de besteiras aí, né? Se enaltecendo porque conhece a igreja, conhece a Bíblia, se enaltecendo porque sabe orar, sabe pregar, sabe cantar, né? E aí a gente olha para Paulo dizendo assim, o Espírito está do lado, dizendo assim: Deus, tem misericórdia, assim, né? E a gente muitas vezes cai em dois extremos, né? Ou a gente se acha menos do que somos, e isso é ruim, mas muitas vezes nós nos achamos mais do que nós somos. Quando a gente acha que a gente é mais do que realmente a gente é, a gente começa a fazer besteira, falar aquilo que não deve, fazer aquilo que não deve, né? E ainda coloca a desculpa em Deus aí, não, porque Deus mandou, Deus falou, e o Espírito Santo do lado falou: não ouvi, não falou nada, não estou ouvindo, não. Isso aí é você que está falando da tua boca, é você que está falando do teu coração. E aí a gente percebe como Paulo está se preocupado com isso, não é? E ele fala, né? E é interessante quando ele começa a trazer ânimo para as pessoas, quando ele fala assim: olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo se converge em bênção a partir do momento que eu vivo e testemunho o amor que eu tenho por Deus. E esse amor que eu tenho por Deus, ele se abre num leque, não é? O amor que eu tenho por Deus, eu demonstro a Deus, mas é o amor que eu tenho pela igreja, é o amor que eu tenho pelas pessoas, é o amor que eu tenho pela palavra, é o amor que eu tenho pelo ministério do qual eu faço parte, eu sirvo. Ou seja, o amor de Deus, ele está presente e tudo vai cooperar para quê? Para que aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Ele faça em nós primeiro. Ou seja, esse amor, ele diz assim: todas as coisas cooperam, não são algumas coisas, todas elas cooperam, mas há um porém, né? Não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante, né? Deus, ele tem propósito para nós. O nosso chamado não é à toa, né? Nós não somos chamados para ficar que nem barata tonta, ou patinando, ou fazendo sempre as mesmas coisas. Não. Quando eu falo isso, eu falo das pessoas que agem automaticamente porque virou um ritual, ou seja, ou virou uma prática religiosa. Não é isso que o Senhor espera. Quando nós amamos a Deus, nós fazemos aquilo que é necessário fazer. E muitas vezes o que é necessário fazer nem sempre é aquilo que nós queremos fazer.
Ontem foi interessante no discipulado, as pessoas lembrando da infância, né? E a infância se resume nisso, né? Quando a gente é criança, a gente faz o que a gente quer, na maioria das vezes, e luta para fazer o que a gente quer. Mas quando a gente se torna adulto, a gente faz o que é preciso. Aí eu lembro a Sônia falando que queria voltar, não queria ter mais nenhum tipo de preocupação, conta, essas coisas, tal, né? Criança é isso, né? A gente lembra da nossa época de criança. A minha preocupação era se ia estar ventando para empinar pipa. Olha a minha preocupação, né? Primeira coisa que eu saía para ver se tinha vento. Olha, coisa de criança, não sabia que conta que meu pai pagava, minha mãe pagava, trabalhava, se trabalhava. Eu queria saber se ia ventar para eu empinar pipa, né? E aí a gente percebe, no Evangelho nós também encontramos algumas, abre aspas, crianças espirituais que querem fazer, fazem o que querem, buscam fazer aquilo que quer, não aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. E à medida que a gente vai amadurecendo na fé, né, Deus vai nos permitindo responsabilidades para que a gente possa entender que a vida cristã não é fácil, né? Imagina Paulo, né? Paulo, ele, no seu ministério, se ele fez 1% daquilo que ele gostaria, ou que ele queria, que ele tinha prazer, é muito. Ele fez da vida dele aquilo que era preciso para que o reino se estabelecesse. E este é o nosso parâmetro, essa é a nossa referência, né? Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele não morreu porque ele quis, ele morreu porque foi preciso, porque havia um motivo para ele morrer na cruz, um propósito que era nos dar a salvação, a vida eterna, perdoar os nossos pecados, né? Esse é o parâmetro que nós temos. E a questão que Paulo traz é: vocês estão querendo fazer o que vocês querem ou o que precisam, né? E aí a gente percebe que a gente vive debaixo, né, ou nesse conflito, e Paulo deixa muito claro isso, né? E aí então ele nos traz, a partir do versículo 34, se nós vivermos uma vida de obediência, uma vida de compromisso, né? Ele começa a dizer assim: quem nos condenará? Se nós estivermos debaixo da unção, da graça, do poder de Deus, do amor de Deus, obediente a Ele, com um coração voltado para Ele, um coração aberto, ensinável, humilde, né? Quem nos condenará? Ele começa a trazer, né? Aquele que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. E ele diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? E eu fiquei pensando nisso, né? Paulo, ele amava a Jesus assim, de uma forma que é louvável, porque por aquilo que ele já tinha passado, e principalmente por aquilo que ele iria passar, que ele sabia que ia passar, ele diz: nada disso pode me separar do amor de Cristo. Ele não fala me separar de Cristo, ele fala do sentimento. O sentimento une as pessoas e afasta as pessoas. Posso estar do lado de uma pessoa, mas se eu não amo essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu estou longe dela. Mas eu posso estar distante milhares de quilômetros. Se eu amo alguém, eu estou perto dessa pessoa. Então, a gente muitas vezes está junto no mesmo lugar, mas precisamos estar junto no mesmo propósito e no mesmo amor também. No tratamento que a gente traz, não é na palavra que a gente usa, não é? Tem no discernimento para saber. E Paulo diz assim: será que a tribulação, a angústia, coisas que ele já passou, a fome, nudez, perigo, espada, e aí ele diz, né? Eu passo por tudo isso, porque todos os dias nós somos entregues à morte, nós somos considerados ovelha para o matador. A nossa vida, né, cristã, ela tem que ter esse sentido. Eu não tenho que ter muitas projeções, ambições, sonhos neste mundo, porque nós somos como ovelha no matador. O que acontece com a ovelha quando ela está no matador? Dia após dia, ou ela vive mais um dia, ou ela, né? Mas o que é certo é que ela vai cedo ou tarde, né? E aí eu fico imaginando a ovelhinha lá: aí eu vou fazer a unha, vou fazer um bigodinho no meu pelo, vou pintar de cor de rosa. Ai, tá vendo aquela ali como tá mais gorda, mais magra, mais alta? O cabelo dela, o pelo dela é ruim. Não tem sentido isso. Por quê? Porque todas estão indo
E Paulo diz isso. Paulo está dizendo, nós somos ovelhas para o matadouro. Só que o contraponto dessa frase, ele diz assim: e em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Paulo trata a morte como vitória, né? e não derrota, né? Paulo trata a vida após morte com Jesus, com Deus na eternidade, algo a ser desejado. E ele fala, enquanto isso não acontecer, eu preciso viver de acordo com a vontade dele, mas tendo essa certeza que nós somos entregues à morte todos os dias. E essa é uma verdade absoluta. Todos nós vamos passar pelo matadouro. Um dia nós vamos fechar os olhos para essa coisa. Seja daqui a muito tempo, pouco tempo, isso não importa. O que importa é que nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. E aí ele continua dizendo assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. E aí ele não fala mais da questão humana, do emocional, da fragilidade, mas ele fala de principados, ele fala das coisas espirituais. Ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está falando, o diabo não tem poder para me separar do amor que Deus tem por mim, porque ele já foi derrotado na cruz. Quando a gente fala da morte e ressurreição de Jesus, nós estamos falando que Jesus venceu a morte. Ou seja, o diabo não tem como condenar, porque assim eu poderia dizer assim, enquanto eu estou em vida, eu estou em Cristo, mas depois que eu morrer, eu não sei o que vai acontecer. E eu não sabia antes de conhecer a Jesus, porque agora eu sei o que vai acontecer. Se eu morrer em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, vivendo de acordo com a palavra e a vontade dele, quando eu morrer, eu vou abrir os olhos para a eternidade ao lado do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E ele ansiava por isso, né? É interessante, parece até um pensamento suicida, né? Eu não quero viver aqui, mas enquanto eu viver, eu vou fazer o possível, mas o que eu quero mesmo é morrer. Não, Paulo, ele deixa muito claro, aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele, havia de se cumprir até ele estar com Deus na eternidade. E o que nós diremos acerca dessas coisas? Se a gente olhar para o mundo que a gente vive hoje, o que nós podemos dizer acerca das coisas que estão acontecendo? Vou dizer uma só e a gente encerra. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor está voltando e não vai demorar. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas pelo que a gente tem vivido nos nossos dias, o Senhor está voltando com certeza. E a nós cabe viver como Paulo nos ensina, né? Diante de tudo isso, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para a gente orar. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento, Senhor, onde nós podemos refletir, Deus, sobre o Seu sacrifício por nós na cruz, sobre a responsabilidade, o compromisso que temos contigo, Senhor, mas também o privilégio, Deus, e a alegria, a esperança de saber que nós temos a possibilidade, Deus, de sermos salvos em Cristo Jesus, se entregarmos a nossa vida a Ti, Senhor, e vivermos dignos do Evangelho, Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Por isso, continua conosco, Pai, continua nos abençoando e nos dando discernimento, nos dando sabedoria e humildade, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, conosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Você pode se assentar?